Muito boa tarde a todos vocês que acompanham aqui o canal do Conde. Estamos em pool de transmissão aqui por todas as mídias progressistas. Nessa live muito especial, tenho aqui comigo, vocês já estão vendo, meu querido Boaventura de Souza Santos, José Geraldo de Souza Júnior está aqui e Alessandra Queiroga. A gente vai conversar sobre desafios do momento, desafios nessa questão internacional da civilização versus barbárie, e também da chegada do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, aqui coordenado entre tantas pessoas. A Alessandra é uma das coordenadoras desse fórum, vai conversar com a gente, vai explicar para a gente como é que está sendo essa organização, e Boaventura e José Geraldo também estão subscritos nesse evento internacional, que vai ter seu lançamento, a carta convite, será lançada no domingo. Quero saudar a todos, quero saudar o público que está chegando aqui para acompanhar, e vamos abrir essa rodada aqui só para saudações, Boaventura primeiro, e depois a gente faz a rodada das considerações iniciais. Vamos começar com a Alessandra, aqui, fazer as honras aqui, porque a Alessandra é muito querida aqui por todos nós, e ela está nessa posição de juntar as forças dos coletivos pelo Brasil, pela América Latina, toda a África, para organizar esse primeiro momento do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia. Tudo bom, querida Alessandra Queiroga? Tudo jóia, tudo ótimo. Estou muito satisfeita de estar aqui. A gente estava aqui antes conversando, né? E dizendo como para mim é bom estar com o professor Boaventura, com o professor Zé Geraldo, que significaram tanto na minha vida o tempo todo. Estou muito agradecida. Obrigada a você, Conde, por abrir espaço para nós. E é isso, a gente está nesse processo, né? Na verdade, o fórum é um processo coletivo mesmo, todo mundo fazendo junto. Surgiu da ideia do professor Boaventura, num encontro de coletivos que a gente fez. E a gente achou no primeiro momento que era impossível, mas aí começamos a puxar, e logo tivemos uma receptividade enorme dos movimentos sociais, da sociedade civil, e estamos aí, prestes a poder lançar essa carta no domingo agora. Alessandra Queiroga, estamos ao vivo pelo canal do Conde, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Direito Achado na Rua, pelo canal do Direito Achado na Rua, super bonito esse canal do YouTube, pelo canal do Prerrogativas, pelo canal da Rede Brasil, pelo canal do Instituto Declatra. Vamos para Portugal, vamos para Boaventura. Boaventura, seja muito bem-vindo, querido. Como é que você está? Como é que está a expectativa aí para o Fórum Social Mundial? Eu penso que é uma iniciativa muito boa. Eu nunca pensei que daquela conversa, digamos assim, informal, de criarmos um fórum, ela fosse tão entusiasticamente acolhida, e não só entusiasticamente acolhida, como profissionalmente bem organizada. Todo o trabalho extraordinário, que se deve muito, tenho que dizer, à Alessandra e àquelas companheiras, em grande parte mulheres, curiosamente. Não esqueçamos isto, as mulheres são realmente hoje as grandes protagonistas das mudanças no mundo. E estou espantado, não estou surpreendido, porque tenho acompanhado o trabalho, mas é extraordinário esse trabalho e pode ter uma importância não só para o Brasil, como para o continente, como, aliás, para o mundo em geral, a temática, porque é uma temática relativamente pouco abordada em termos de Fórum Social Mundial. Portanto, é por isso que tenho enorme expectativa neste fórum. A gente estava conversando aqui antes de entrar ao vivo, a gente estava falando de vinho, de receita, de azeite. Estava uma delícia, viu? Até falei para eles aqui, pô, a gente vai colocar isso ao vivo, mas agora nós estamos aqui já na vibração do Fórum Social, das discussões sobre civilização e barbárie. José Geraldo de Souza Júnior, que felicidade tê-lo mais uma vez aqui para conversar. Tudo bem, meu querido? Tudo, Conde. Eu começo agradecendo a você a sua adesão a essa proposta, a esse projeto. No dia 22, você é o canal de comunicação oficial do lançamento da proposta. Hoje aqui a gente esquenta os tamborins, a gente prepara o lançamento, mas você nos acolheu e conseguiu nos juntar no intergeracional que aqui está presente. Os mais antigos, como eu, o Boaventura, e essa nova geração, que felizmente é feminina, né? Um velho amigo nosso, Boaventura, o professor Vará, dizia que a democracia é feminina, porque é o ancor, é o ainda mais, é o que vai adiante. Ele dizia, o Estado de Direito é masculino.
E não é só uma nova geração, é também uma geração liderada por mulheres que têm muita disposição de construir futuro e de representar bem essa dimensão de solidariedade que esse futuro pede e que o nosso fórum quer realizar, né? Então, é uma alegria ter essa conjuração do bem aqui, né? no, no encontro de hoje. E vamos ver o que rola na nossa conversa. Vamos ver o que rola na nossa conversa. Obrigado, Zé Geraldo. Quero agradecer o público aqui mais uma vez. Vamos fazer agora a rodada inicial. Dizer também que eu estou muito feliz, estou muito impressionado com a força das mulheres na organização desse Fórum Social Mundial Justiça e Democracia. Vamos explicar um pouco para o público do que se trata, quem está envolvido, quais são as questões. E quando eu estava montando essa live aqui para a gente aquecer, né, as nossas emoções para o fórum, eu pensei na utopia, que é uma palavra, inclusive, que o Zé Geraldo gosta muito, e eu sei também que o Boaventura também gosta dessa palavra, porque sem utopia, nas atuais circunstâncias, não dá mais para avançar, né? Quer dizer, a gente precisa sonhar realmente com uma sociedade nova nesse próximo momento aí que a gente vai viver e estamos vivendo. Alessandra, vou passar para você agora, oficialmente, para você explicar um pouquinho para a gente. Deixa eu abrir seu microfone aqui. Ah, você já abriu? Para você falar para a gente como é que os coletivos que estão presentes. Eu estou com a carta do fórum aqui, magistralmente redigida, e depois eu quero ler trechos aqui para todo mundo comentar. Alessandra Queiroga, que é do Transforma MP, que eu falei hoje, que ia falar do coletivo maravilhoso do Ministério Público aí, que você faz parte. Tudo bem? Tudo jóia. Então, é isso. A gente tem esse coletivo, que é o coletivo Transforma o Ministério Público, na verdade, chamado por o Ministério Público Transformador. Aí conhecido como Transforma MP para os íntimos. A gente, então, convidou a coordenação, é uma coordenação formada por 3 membros do Ministério Público, e a Vanessa Patriota, o Helder Ximenes e a Andréa Beatriz. E esse coletivo tem tido muito contato com os outros coletivos da área jurídica progressistas, né? Os juristas para a democracia, os juízes para a democracia, defensores públicos, policiais antifascismo. E a gente resolveu fazer um encontro de todos esses coletivos para que a gente pudesse coordenar ações práticas em comum. Né? Geralmente a gente olhava assim, a gente terminava de soltar uma nota, quando via o outro coletivo também que pensava igual a nós, tinha feito essa mesma nota, uma nota parecida. E nós começamos a ver que a gente podia somar esforços, e aí tivemos essa iniciativa de convidar todos os coletivos e conseguimos trazer o professor Boaventura para essa primeira fala. Isso foi no final de agosto, 28 de agosto. E o professor Boaventura fez questão de ficar para ouvir os projetos. Nós tínhamos vários projetos em comum que nós queremos implementar, estamos implementando, inclusive, né? A gente tem pautas muito comuns e, assim, escolhemos como principal o enfrentamento à questão do racismo e, assim, uma reformulação das nossas carreiras jurídicas, uma crítica mesmo à nossa atuação, né? A gente tem que olhar para as coisas estão dando errado, não estão indo bem. Então, nós pensamos que a gente tinha que realmente se articular para que fosse tudo mais rápido e que a gente fizesse as coisas com mais força. Então, nós convidamos o professor Boaventura, a gente achou que ele ia aparecer só no final, mas ele fez questão de ver os nossos projetos, né? E ele ouviu as nossas propostas e, quando terminou, ele falou, nossa, que bom que vocês estão fazendo isso, né? Assim, e ele fez uma análise muito, muito bonita, eu fiz até questão de eu própria transcrever o que ele estava falando no dia, e ao final, a última palavra dele foi essa, porque já que vocês estão nessa intenção, por que não fazer um Fórum Social Mundial de Justiça e Democracia? Bom, a gente terminou entusiasmados, e aí fizemos uma primeira reunião, quase todas mulheres, né, mesmo, que coordenam os coletivos. Depois eu vou até rever nome por nome, porque eu não estou esquecendo, nós somos 6 coletivos. E aí a gente ficou aquela, será que vai ser só nós, mulheres, fazendo? Será que a gente vai topar isso mesmo, né? E essa trabalheira, será que a gente vai chamar? Mas aí, na sequência, eu fui na internet procurando e achei logo uma pessoa, o Mauri, que é da ABONG, que é a Associação Brasileira de ONGs, que estava desde o primeiro fórum, né? E aí ele topou, assim, na hora, falou, nossa, que boa ideia. E aí o pessoal da Claxo também chegou,
E quando a gente viu, assim, logo, rápido, a gente estava realmente organizados, né? Assim, estavam somando esforços e estamos aprendendo ainda como é que é esse processo do fórum, né? Eu já fui Fórum Social Mundial, fui em Porto Alegre, mas sempre como espectadora, né? E realmente é muito complexo essa questão dessa organização, porque na verdade não é uma organização do fórum, é um processo. Nós todos, então, desde que começou, desde o dia que o professor Boaventura fez essa sugestão, começou um processo mesmo. E aí as entidades estão chegando e aí fizemos preparamos o texto dessa carta, né? E nós próprios é que fazemos a tradução, é tudo muito manual, porque não envolve dinheiro, a gente não tem como contratar pessoas, né? E agora, finalmente, domingo, a gente vai fazer o lançamento dessa carta convite e, através de articulações nossas, convidamos, então, uma pessoa representando a Europa, que é o professor Boaventura, para uma fala, tem a desembargadora querida Vitalina, né, que foi o professor Boaventura quem eu conversou sobre ela e conseguiu esse contato, e ela é realmente uma pessoa maravilhosa. Tem o Amuda, que ele é marroquino, mas ele estava representando o Fórum da Tunísia, os últimos fóruns, que também vai falar, e tem a pessoa, acho que Carolina tem que esquecer, vou dar uma checada, que ela é do Chile, e então com isso a gente conseguiu representantes de 4 continentes, e nossa ideia é essa, chamar um movimento grande para que a gente possa discutir o que está acontecendo no país, a visão de fora do que aconteceu, né, quais são as diferenças, enfim. Vamos. Eu quero dizer, obrigado, Alessandra Queiroga. O público aqui está super engajado, prestando atenção aqui na nossa, nesse esquenta, digamos assim, para o fórum, para o lançamento da carta convite. Eu participei de uma reunião, humildemente, só para alinhar as questões das redes sociais. Fiquei impressionado, justamente, com essa questão democrática que viceja dentro dos coletivos, por esse povoamento feminino que faz uma diferença. A gente tem as eleições hoje no Brasil, muitas mulheres foram eleitas, não ainda no número ideal. Agora, Boaventura, eu vou passar para você na sequência, deixa eu abrir teu microfone já, para trazer de fato aí essa densidade que permeia a confecção do fórum. E queria lembrar da situação dos Estados Unidos. Queria que você comentasse também essa situação eleitoral, que não está, a rigor, definida, existe um impasse ainda eleitoral ali, mas a derrota de um candidato como Donald Trump acena também para um futuro um pouco menos tenebroso para o mundo. Acho que, nesse sentido, um Fórum Social Mundial pode encaixar de maneira espetacular para aglutinar esperanças e os projetos que venham a aparecer aí dos setores democráticos espalhados pelos continentes. Boaventura de Sousa Santos. Que felicidade! Olá, Conde, é um prazer enorme estar aqui de novo contigo. Obviamente que é um prazer enorme estar com a querida Alessandra e com o meu querido Zé Geraldo, amigos, companheiros de lutas desde há muito tempo, no caso do Zé Geraldo, e estarmos aqui numa luta que me parece muito importante. Eu penso que, primeiro, a questão do fórum. A questão do fórum é importante porque o fórum foi uma grande iniciativa que teve lugar no Brasil, a partir do Brasil, em 2001. O Fórum Social Mundial chegou a ter mais de 150 mil pessoas, reuniu-se nos 16 anos seguintes, praticamente todos os anos, assistia a todos, são, digamos, um fundador, um ativista fundador do Fórum Social Mundial, mas a verdade é que o Fórum Social Mundial perdeu alguma da sua dinâmica. Eu hoje, quando falo com jovens, mais jovens dos 20 anos, e realmente a minha vida leva-me por vezes a fazer muitos contactos com eles, em festas literárias, em férias literárias, nas barriadas ou nas favelas da Argentina ou da Colômbia. Eles não sabem o que é o Fórum Social Mundial. Eles já não sabem. Enquanto os jovens do Brasil, que hoje têm 30, 40 anos, todos se lembram do Fórum, os mais novos também já não se lembram, mesmo no Brasil. A verdade é que ficou um nome muito bonito. Não ficou. Mas não ficou muito mais que o nome. E eu, que estou, inclusive, membro do Conselho Internacional, temos vindo a viver intensamente esse drama e estamos neste momento num grande trabalho interno, mas com movimentos também fora do Fórum Social Mundial, para tentar reanimar
dar uma nova energia ao Fórum Social Mundial, que vai ter um lugar, enfim, que é o possível, que é um fórum virtual, agora em janeiro, para comemorar os 20 anos do fórum, mas o verdadeiro fórum, digamos assim, que pode ser um fórum transformador, no meu entender, e no meu entender de muitos e de muitas que estão comigo, é o fórum presencial a realizar em 2021 no México. E, portanto, há aqui um debate. Entretanto, o fórum criou muitas outras instituições não mundiais, fóruns regionais, fóruns nacionais, fóruns de cidades e fóruns temáticos. Quando eu estava a ouvir a Alessandra e os outros colegas magistrados e professores naquela reunião, eu de repente apercebi-me que o tema da justiça e da democracia era um tema ideal para um fórum social mundial temático, que é um fórum totalmente autónomo, é um fórum que segue as regras gerais que estamos a seguir dos movimentos, das organizações, do não pagamento, não há entradas aqui a pagar, etc. Uma série de lógicas, mas que podem, inclusivamente, contribuir para a renovação do fórum. Portanto, este fórum é bom para o próprio processo do Fórum Social Mundial. E é muito bom, em meu entender, para o tema que vai tratar, porque é um tema realmente que precisa ser tratado a nível mundial. E já agora que quando me interpela diretamente aos Estados Unidos, como quando sabe, nos últimos 35 anos eu vivi metade da minha vida em Madison, Wisconsin, e metade em Portugal, duas pequenas cidades, Coimbra e Madison, e assisti, portanto, a todo este processo que levou agora às eleições. E uma degradação total, é uma sociedade de abandono, é uma sociedade sem redes sociais, de proteção, é uma sociedade de uma desigualdade extraordinária, de uma grande violência. Eu assisti a tudo isso desde o final da década de 70, quando realmente muita gente ia transformando, vendo que o chamado sonho americano era para eles um pesadelo. O sonho exportava-se nos filmes de Hollywood, na indústria do entretenimento, como hoje, que continua a ser dominada por eles, mas os americanos, eles mesmos, temos hoje, desde o princípio da pandemia, aumentou em 15% as crianças subnutridas, e são milhões nos Estados Unidos. A fome é um problema muito forte nos Estados Unidos. Como eu costumo dizer, ainda o ano passado, entre o meu escritório e a minha casa, todos os dias, e são 40 minutos a pé, eu vejo cerca de 20, 30 pessoas a dormir na rua. E não são negros, são também brancos. Gente que perdeu a casa, precisamente porque não houve proteção para as hipotecas, não puderam pagar as hipotecas e foram despejados. Aqui, na Europa, procurámos, no caso da Espanha, aqui em Portugal, segurar e suspender as hipotecas, não é? Mas a moratória, por exemplo, que houve agora, também já suspendeu. Portanto, o Trump é um produto de uma sociedade que foi se transformando num pesadelo para a maioria da população, ao mesmo tempo que o sonho continuava a ser o sonho enfim, propagandeado por todo o mundo, e um país que foi centrando o seu poder na parte militar. Obviamente, os Estados Unidos é um país que pode destruir o mundo 3 ou 4 vezes, se quiser, mas não se sabe defender de um vírus. Quer dizer, pode matar todo mundo se quiserem destruir, mas quando vem um vírus, eles nem sequer produzem máscaras, nem luvas, nem respiradores, ventiladores, tudo tem que vir da China, que é a fábrica do mundo. Portanto, os Estados Unidos mostraram uma grande fraqueza. E o que é curioso é que o Trump, que é produto dessa fraqueza, produto dessa divisão entre o 1%, que são os grandes bilionários, e o 99%, ele que é um homem do 1%, consegue, num sistema degradado de democracia dominada pelo dinheiro e pelo Wall Street, consegue converter-se num antissistema, num homem que representa os 99%. Ora bem, se ele fosse um Che Guevara, se ele fosse um Sandino, se ele fosse um Zapata, representaria esses 99%. Agora, este senhor é um senhor que tem milhões em propriedades, em resorts, e pagou, ao longo destes anos, $760 de impostos federais. Ora, só alguém que é do sistema e conhece o sistema é que paga tão poucos impostos, não é? Portanto, não é um homem do antissistema. É um homem, é realmente um fascista, e já agora, quando vai ter curioso, eu vou pô-lo na minha lista de endereços, porque hoje mesmo vai começar a circular, porque saiu hoje em Portugal, a minha crónica
deste mês que se chama Fascismo 2.0, um curso intensivo. Então, este curso intensivo é o curso que eu penso que o Trump esteve a ensinar aos fascistas ou candidatos a fascistas no mundo. Não é apenas, obviamente, o Bolsonaro, como podereis imaginar, é o Orbán, é o Erdogan, é o Salvini na Itália, é o Sebastião Abascal na Espanha, é o Marine Le Pen na França, é o André Ventura em Portugal, é o Rodrigo Duterte nas Filipinas, é o Museveni na Uganda, é o Nigel Farage na Inglaterra. Ou seja, há aqui um grupo de gente que parte desta ideia. É preciso aproveitar a democracia para chegar ao poder. Quando se chega ao poder, destrói-se a democracia. A democracia só é boa para chegar ao poder. E, curiosamente, vocês têm que ver que o vosso presidente Bolsonaro disse em 18 de setembro de 2018 que só aceitava um resultado das eleições. Era ser eleito. Se não fosse eleito, não aceitava. Comparem isto com o Trump. É exatamente o mesmo. Portanto, há aqui um curso que está a ser dado pelo mundo fora. E isto é uma ameaça extraordinária. Isto é evidente que é muito bom. Eu tenho tido grandes diálogos com meus colegas nos Estados Unidos. Isto é muito bom porque eles tinham a ideia de que isso só acontecia fora, nos países do terceiro mundo, nos países menos desenvolvidos. E de repente dão-se conta que tudo aquilo que eles andaram a fazer no mundo está-lhes a entrar em casa. E até repararam uma coisa que é muito interessante hoje. É que para eles é mais fácil substituir um presidente na Bolívia ou na Venezuela, como eles fizeram, do que substituir o presidente nos Estados Unidos. Porque o homem, certamente, se não forem os militares a tirá-lo de lá, ou encontrar uma forma, mais ou menos já sei qual vai ser a forma, ou prevejo, que ele vai sair, deve renunciar a favor do Mike Pence, que vai-lhe perdoar os crimes federais, para ele não ter que aceitar a derrota, e quem aceita a derrota é o Mike Pence, e naturalmente vai ficar a liderar uma oposição extra-institucional durante estes próximos anos e tentando vingar-se em 2024, fazendo ao Biden o que o Biden lhe fez, isto é, não permitir uma reeleição. Mas isto são especulações, valem o que valem. Mas esta é a situação em que a gente se encontra. Este homem nomeou 200 juízes, isso é muito importante para o nosso tempo, para o nosso tema. Nomeou ao longo do tempo 200 juízes federais e 3 juízes da Suprema Corte. Fez com que, naturalmente, a Corte Suprema dos Estados Unidos tenha agora juízes que, na sua maioria, é 6 contra 3, são conservadores, alguns hiperconservadores, reacionários mesmo. Veja-se, por exemplo, a evangélica ou católica conservadora que acaba de ser nomeada neste momento, que é uma mulher que enfim, que tem vindo a propor, inclusivamente, que se acabe a educação. Ela deve ser feita, vocês conhecem a vossa ministra Damares, a educação deve ser feita em casa, não deve ser feita na escola e, obviamente, contra a interrupção da gravidez e, portanto, todas as conquistas estão, neste momento, à beira do colapso nos Estados Unidos. Portanto, é um país à beira da guerra civil. O que aconteceu realmente com o Biden foi que o Biden realmente consegue, felizmente e sem fraude eleitoral, chegar, obviamente, ao poder. Não era o candidato ideal para muitos dos americanos, foi o candidato que o Partido Democrático entendeu que seria o melhor para se opor a Trump. Não augura nada de bom para a própria América Latina. Nós não devemos ter ilusões. Quem inventou os drones, quem fez a guerra no Afeganistão, etc., não foram só os republicanos, foram democratas, ou Obama, por exemplo, não é? E, portanto, os democratas, a Hillary Clinton foi quem decidiu a invasão da Líbia. Portanto, temos que ter um pouco de calma. É bom para os americanos e é bom para a democracia no mundo. Temos democracia. O continente latino-americano que não vá, enfim, embandeirar em arco e dizer, meu Deus, bem um amigo, agora finalmente na América está um amigo. Não. Os norte-americanos são amigos dos seus negócios. E, por exemplo, a Huawei, se estiver no caminho deles, é para retirar, não é para apoiar. Portanto, vamos aguardar, obviamente, mas é evidente que é bom que o Trump efetivamente saia. Como vai sair, não sabemos ainda, e pelo menos esta democracia de baixa intensidade vai se afirmar, e eu fico muito feliz por isso. Agora, como digo, trabalhemos sobre o judiciário,
porque o judiciário pode ser uma barreira, e o que mais me preocupa a todos os democratas nos Estados Unidos era isto, é que se o homem resistisse e fosse para o Tribunal Federal, o Tribunal Federal era capaz de lhe dar a eleição. Compreende? E este é o grande problema de hoje. Perfeitamente, Boaventura de Souza Santos. A Alessandra teve um pequeno problema aqui, entrou novamente aqui na live. Obrigado, professor Boaventura. Eu quero destacar aqui que a TV nós estamos com várias retransmissões pelo YouTube, e a TV Resistência Contemporânea, que tem quase 100 mil inscritos, está nos retransmitindo aqui também. Uma honra muito grande. Quero agradecer a TV Resistência Contemporânea. Muita gente comentando, mas eu vou passar, daqui a pouco eu vou fazer uma leitura aqui dos comentários dos internautas, passando diretamente agora para José Geraldo de Souza Júnior, ex-reitor da UNB, um dos juristas mais respeitados desse Brasil. Toda vez que eu converso com as pessoas ligadas ao direito, e o nome do Zé Geraldo aparece, é sempre com muito carinho, com muito respeito, com muita admiração, e é com essa admiração que eu recebo o Zé Geraldo mais uma vez aqui no canal do Conte e os agregados que estão nos retransmitindo. Zé, a palavra é sua, meu querido. Então, primeiro, essa notícia que você deu de que a resistência contemporânea está na nossa rede. É um grupo de Palmas, no Tocantins, bastante mobilizado, surgido do seio da comunidade e que constrói uma comunicação expandida democraticamente no diálogo com os movimentos sociais. É uma boa notícia essa, né? E eu queria começar recuperando, a partir das observações que a Alessandra e o professor Boaventura fizeram, que o cenário tem a ver com o tema que você propôs para a nossa conversa de hoje, que não obstante ainda não termos um dado muito preciso sobre os números e o desenho que sai das eleições nos Estados Unidos e as eleições municipais aqui no Brasil, parece que, de algum modo, há uma recusa a esse obscurantismo, uma disposição a descartar aquilo que parecia ser o transbordar do esgoto no social a partir desse mundo subterrâneo, miliciano, que emerge nos dois hemisférios, né? E que, junto com o que está acontecendo na América Latina, na Bolívia, no Chile, no Peru, né, de algum modo faz sentido imaginar que há uma expectativa de retorno das utopias. Não só para pensar um futuro pós-pandemia e numa globalização que reponha o fraterno, o solidário, né? Mas também para ultrapassar a angústia que a gente já havia discutido, eu e Boaventura, com você, sobre a questão dos paradigmas civilizatórios, à luz das novas demandas que surgem. Ainda bem que, antes de nós, intelectualmente, no sentido sociológico da análise, o sensível dessa questão já estivesse muito presente entre nós. O ano passado eu vibrei com a música do Jonathan Silva, a Utopia, e o samba da Utopia, né? E me fascinei com a estrofe do se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos para a rua gritar a palavra utopia. Acho que mandei até para o Boaventura a letra desse samba ou a gravação desse samba, né, que é uma dimensão impressionante, e quando você que é músico sabe como a arte traduz, ainda antes de estar explicitado para todos nós, a descrição ou a interpretação do real, ela já o antecipa. O Caetano, em 2012, fez um samba em homenagem a Marighella. O samba se chama Um Comunista, e a estrofe também é maravilhosa. Os comunistas guardavam sonhos, os comunistas. Mas ninguém entendia. Vida sem utopia, não entendo que exista. Assim fala um comunista.
né? Essa coisa da utopia posta na sensibilidade artística que intui, mostra, revela, não explica, declama, mas antecipa o nosso imaginário e revela a dimensão assim dessa expectativa, dessa demanda civilizatória, né? É um outro artista, o cineasta argentino Fernando Birri, que muitos chamaram de construtor de utopias. Ele fez a aula magna do primeiro Festival de Cinema Latino-Americano em 2006, no Memorial da América Latina, em São Paulo, né? E lá foi chamado de formulador da noção de imageria. E o Fernando Birri, quem formulou aquela célebre definição da utopia que está no horizonte, me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos, que Galiano depois, nas palavras andantes, projetou, prorrogou, difundiu e acrescentou, porque também no seu El Derecho ao Delírio, o Galiano que difundiu tanta expressão do Birri, acabou dizendo que, da sua própria visão, fixarmos nossos olhos mais além da infâmia para imaginar um outro mundo possível, o ar limpo de todo veneno que não provenha dos medos humanos e das humanas paixões, é o tema do Fórum Mundial, um outro mundo possível. A arte antevê, antecipa, mostra, né? E se o Papa, por exemplo, na Fratelli Tutti, diz que não temos estrelas para nos guiar, a poesia de um Quintana mostra isso, e se as estrelas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos, se não fora presença distante das estrelas, né? Por isso que eu acho que o Boaventura tem razão quando diz que a utopia não é um delírio, como diz Galiano, como diz Birri, como diz Jonathan, como diz Caetano. A utopia, diz o Boaventura, é esse pensamento constitutivo de um sentido de transformação social, né? Eu acho que a sua chamada coloca essa possibilidade, e aqui é uma pena, né? Porque uma frase que circula para todo lugar, folder, é cartão de visita atribuída a Dom Quixote, quando ele diz: cambiar o mundo, amigo Sancho, não é loucura nem utopia, sino justiça. Que depois eu fui procurar no Quixote, não tem essa frase lá, não tem a palavra utopia em Cervantes, mas deveria estar lá, porque é tão bem elaborada, e ela é tão bem formulada, porque, de certo modo, pensando com os artistas, que a utopia coloca a possibilidade de um outro mundo possível, eu acho que é isso que o Fórum Social quer realizar. E escolher a dimensão da justiça é fazer como o Quixote, que, embora isso não esteja nele, circula como se fosse, vou tomar como se fosse. Ele deveria ter dito isso. Para nós, hoje, utopia é realizar a democracia e a justiça. Por isso que eu acho que é o tema do nosso fórum, né? E é o que nos reúne aqui, né? Para nos juntarmos aos artistas, para celebrarmos, construirmos um caminho com estrelas que nos guiem, que, como dizia o Roberto Lira Filho, no fim, é preciso reivindicar as estrelas para poder conquistar o pão, né? Então, eu acho que eu queria começar assim, até para mobilizar o Boaventura, que é um grande poeta também, um grande compositor de rap também, né? Ele tem um livro chamado Rap Global, que ele fez em parceria com um grande compositor do rap, né? O René Inquérito, né? Em que toda a teoria sociológica dele foi, afinal, felizmente, traduzida para a arte e representa essa mobilização utópica que só a arte pode dizer e só a arte pode conceber a utopia. E aí acho, viu, Alessandra, que no nosso fórum a gente tem que ter muita pitada de arte em todas as dimensões,
para desenhar, cantar, declamar a democracia e a justiça. É isso, Conde. É isso, é só isso, né? Só essa fala inicial do Zé Geraldo. Você lembra, Boaventura, que você sempre disse lá atrás, bem lá atrás, que a utopia não é um delírio, é a disponibilidade de um pensamento de transformação social, algo que se inscreve na nossa mobilização e que nos move para o futuro. Lembra disso? Do microfone ou não? Já liguei o microfone, pode falar, Boa. Opa, então nessa altura esta live é uma bagunça, mas francamente, mas o Zé Geraldo pôs o tom. Eu não vou resistir a ler um poema meu que circula muito por aí, que foi escrito no dia da morte do Fidel Castro. Então vocês vão à net, posso Fica citar? à vontade. Não, agora vocês mandam na live. A Alessandra está assistindo você. Ocupamos a live, quando ocupamos a live, é que eu estava aqui a ver o meu livro, que é A Janela Presa no Andaime, que foi publicado em São Paulo, de facto, os poemas, e de repente, tenho muitos livros, realmente, e depois lembrei-me deste que eu escrevi, e como está na net, é só ir ao Google e pôr, é urgente um verso vermelho. Portanto, quem estiver a ver, vá lá e vai recitar comigo, porque eu não recito melhor. É urgente um verso vermelho que suspenda a animação deste desastre, pensado para durar depois do inverno. É urgente um verso vermelho com todas as cores do arco-íris e o vento natural do universo. É urgente um verso vermelho que ponha de novo em movimento os comboios da imaginação. Azeite puro em manivelas de razão quente. O peso da história, de novo levíssimo, a rodar sobre perguntas livres e ruínas vivas. A paisagem a mudar primeiro lentamente, enquanto vão entrando vozes ainda submersas, os corpos mal refeitos da desfiguração, da guerra e do comércio, das carteiras e das promoções. É urgente um verso vermelho que desata os nós da memória e do medo e resgata os rios da rebeldia, a palavra cristalina e inabalável, inconfundível com as mordaças sonoras à venda nos supermercados da ordem. É urgente um verso vermelho para anunciar o barco polifónico da dignidade, pronto a navegar, os rios libertos das barragens calcinadas, dos sistemas de irrigação industrial da alma. É urgente um verso vermelho, a luz manual portátil que vá conosco, sem esperar que virá no fundo do túnel, se vier, porque a cegueira da viagem é sempre mais perigosa que a da chegada. Talvez só entrega, talvez só paragem. É urgente um verso vermelho que traça um território inacessível aos vendedores de mobílias espirituais e turismo de acomodação. É urgente um verso vermelho, vinho de bom ano, para acompanhar os sonhos sãos e saborosos, preparados em brasas de raiva e brisa de alegria. É urgente um verso vermelho, sem solenidades nem códigos especiais, para devolver as cores ao mundo e deixar combinar com a criatividade própria dos vendavais. Acabou. Obrigado. Sensacional. Deixa eu abrir o microfone aqui dos nossos queridos convidados. Podem abrir aí para a gente fazer, ressoar as palmas. O público aqui está super emocionado. Incrível, né? Porque a gente vem para fazer o debate, enfim, para a gente se encantar realmente, para trazer poesia. Essa fala do Zé Geraldo de dizer que a arte antecipa, né? Antecipa a visão da realidade, antecipa a visão de mundo. Tudo isso está no horizonte da confecção desse momento do Fórum Social Mundial. Eu acho que isso é muito inspirador. Aliás, eu vou ler alguns comentários aqui do nosso público, vou passar para a Alessandra na sequência, vou fazer uma pergunta específica para a Alessandra com relação à organização do Fórum e com as falas também dos nossos queridos Boaventura e Zé Geraldo. E tem uma pergunta na sequência também para ambos os nossos queridos professores que estão aqui. A Daniele Barbosa está dizendo, é urgente um verso vermelho. Isso vai virar meme daqui a pouco, vai
a hashtag, né? É urgente um verso vermelho. A NAP dizendo, que delícia este momento de pura arte, bravíssimo Boaventura. Muito carinho aqui para todos os convidados. Amo Zé Geraldo, que transpira poesia. Daniele, mais uma vez aqui. Que lindo samba, professor Zé Geraldo. Vamos gritar a palavra utopia. Maria Silva dizendo, que maravilha fazer referência à arte. É o ar que respiramos e o que nos dá fôlego diante das tiranias para erguer democracias. Depois eu volto ao bate-papo. Alessandra Queiroga, você vê que emoções fortes, né? Aguardam aí o desenrolar desse fórum, até do bastidor, mas do momento em setembro de 2021, porque tudo vai convergindo para esse momento em 2021. Até lá, nós teremos muitas atividades. Inclusive, uma delas eu quero perguntar para você, porque nesse Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, nós teremos o julgamento do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol. Confere, Alessandra, conta um pouco essa história para a gente, que é justamente a dimensão da arte, porque vai ser uma representação, evidentemente, de uma questão que está engasgada na garganta de todos nós aí que prezamos os princípios democráticos. Alessandra Queiroga, eu não apresentei, eu vou falar aqui rapidamente, tá? Ela tem graduação em Direito pela Universidade de Brasília, mestre em Direito pela Universidade de Brasília e é promotora de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios desde 1994. Querida Alessandra, a palavra é sua. Primeiro eu queria falar da minha emoção aqui, né? Eu até fiquei mesmo emocionada, assim, porque quando eu entrei na universidade, eu era muito nova e eu tinha tudo para ter seguido um caminho bem diferente. E o professor Zé Geraldo foi meu professor no segundo semestre, né, assim. Assim, ele moldou tudo aquilo que eu podia pensar, porque me trouxe isso, né? Além de trazer o contato com os movimentos sociais, com a rua, com o direito achado na rua, era sempre muita poesia, era sempre muito amor, muita amorosidade, falando sempre da utopia, né? Os diálogos do Lira, me apresentou Vará, que depois se tornou amigo, então é um alívio para nós, assim, que tenha tirar esse dogmatismo do direito, que a gente possa pensar de uma maneira diferente, né? Enfim, eu fiquei emocionada. O fórum, como eu tinha falado no começo, ele é uma construção, né? Então, assim, a gente vai ter um seminário falando de todas as atividades que vão ser, e é bem democrático mesmo, tudo vai ser construído, agora provavelmente agora dia 11 e 12 de dezembro, né? Essa ideia do julgamento, ela, especificamente do Dallagnol e do ex-juiz Sérgio Moro, ela surgiu numa live nossa, quer dizer, na verdade era uma ideia do Xixo, o Wilson Ramos, que uma live nossa do Transforma, que nós temos feito muita live, né, muitos encontros. Quando começou a pandemia, a gente falou, gente, o que nós vamos fazer? Que tanto de coisa, que tanto projeto que a gente tinha para tocar, como é que a gente vai fazer? E aí a gente resolveu conversar, e em uma das lives o Xixo falou que ele queria fazer esse julgamento, então tinha essa ideia de se era um julgamento da Lava Jato, se era especificamente da Dallagnol e do Moro, e existiam outros coletivos que têm essa mesma ideia, inclusive, assim, de chamar grandes juristas mesmo, ser um julgamento, uma representação, óbvio, mas que seria um julgamento feito por grandes juristas. O Xixo falou do Canutilho, né, falou do professor Boaventura, e falou de várias pessoas que viessem aqui e fizessem esse julgamento. E a partir daí já vieram várias ideias, né? Então o fórum assim, ele é muito dinâmico. Teve a ideia de fazer aquilo que faltou no Brasil, que é a justiça de transição, e a gente fazer uma atividade, uma justiça de transição. Há uma ideia de fazer um julgamento amplo do sistema de justiça, então talvez em cada dia do fórum, ao final do dia, seja uma grande atividade essa de fazer esse julgamento público, né? Alguma coisa simbólica que a gente faça e realmente oportunize que pessoas do direito, da área do direito, façam uma avaliação jurídica, não é? Política e das responsabilidades de cada um. Então, isso é uma das ideias. Agora é isso, o fórum ele vai ser construído, assim, toda a cara dele, é por isso que é tão importante o chamamento, é por isso que é tão importante esse comparecimento agora no dia 22, que as entidades todas venham e que participem desse momento de construção coletiva, que vai começar no dia 11 e 12 de dezembro. A gente pretende, inclusive, ter alguma atividade dentro do Fórum Social Mundial, que vai ter em janeiro, que é esse maior, né, fórum grande, que ia ser presencial, mas não pôde por causa da pandemia, e durante o ano inteiro, até setembro do ano que vem,
serão várias atividades que nós vamos construindo juntas aquilo que vai ser feito. Então, é um convite ao engajamento mesmo de todos. Enquanto você está falando aí, eu estou colocando a imagem aqui, o card do evento de domingo, né? O Fórum Social Mundial Justiça e Democracia 2021, domingo 22, às 11 da manhã, participação de Boaventura de Souza Santos, Carolina Torrá, Vitalina Papadax, Amuda Soubirri e grande elenco aqui dos coletivos que fazem parte da organização do fórum. É um processo emocionante, é um processo que ele está em processo, né, Alessandro? Eu acho que você colocou muito bem, queria até que você falasse um pouquinho mais sobre isso, quer dizer, as agendas vão sendo criadas a partir do momento em que os vão propondo, é um work in progress, né? É o famoso poema do Antônio Machado, caminante, el que no hay camino se hace al andar. Mas com um propósito muito estabelecido e também com essa data de setembro de 2021 agendada, né? Alessandro? Até eu queria, porque eu falei que eram 6 entidades, eu queria dizer que quem é que realmente começou, né? Esse aqui, então, foi o Transforma MP, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a Associação Juízes para a Democracia, a Associação Advogadas e Advogados Públicos para a Democracia, Coletivo Defensoras e Defensores Públicos pela Democracia e Movimento Policiais Antifascismo, né? Esses foram aqueles que começaram, né? Que a gente até na carta coloca começamos. Aí, a partir daí, quando foram entrando as outras entidades, é o tal do exercício da democracia, né? Assim, a gente é engraçado, porque coletivo, todo mundo direito, todo mundo mandão, sabe? E, assim, é muito difícil esse exercício, assim, porque realmente as pessoas vão chegando e vêm com novas ideias, e sim, lógico, né? A gente não é dono, a gente às vezes esquece que a gente não é dono. Então, é toda uma amarração, toda uma construção, tudo muito democrático, né? E tudo muito, na verdade, manual, que nós é que fazemos assim mesmo, né? Eu estou vendo, porque eu estou participando também desse processo, com muito orgulho e muita felicidade aqui. A pergunta mais recorrente, antes de passar para o Boaventura e para o Zé Geraldo mais uma vez, pergunta recorrente aqui do chat é: onde vai ser o Fórum Social Mundial 2021? Eu acho que isso ainda não está acertado, mas eu quero ouvir você, Alessandra, que está aí nos domínios dessa situação toda. Acontece que justamente como o fórum é um processo que você não recebe, não tem como pedir patrocínio de empresas, você não tem como, tem toda uma carta de princípios que foi fundada lá em 2001, né, de economia solidária, de não apresentar marcas, de não ter autoridades públicas bancando, mas o que a gente precisa é contar no mínimo com uma colaboração assim, que não obstrutiva, que ninguém boicote a gente e tudo mais. Então, o que nós estamos esperando? Nós estamos esperando o resultado das eleições das cidades, que não adianta, assim, inclusive, logo começou esse processo, alguns governadores já assim, entraram em contato oferecendo o Estado, né, venha para cá, vamos fazer aqui e tal, mas não adianta o governo estadual ser um governo que não vai fazer nenhuma obra, é preciso também que seja uma prefeitura amigável, né, pelo menos que não vai nos atrapalhar. Então, são algumas considerações que a gente tem que fazer com o resultado das eleições e também a dificuldade de voos, isso tudo, né? Então, a partir quando terminar o resultado, quando vier o resultado das eleições, a gente vai sentar e vamos decidir isso daí. Eu estou aqui pensando uma besteira, né? Quer dizer, se o Boulos ganhar em São Paulo, acho que já está quase meio onde vai ser essa sede do Fórum. Não é só você que pensou a besteira, não. Eu até pensei, vamos mobilizar o voto para garantir uma prefeitura amigável. Uma prefeitura. Aliás, isso é um slogan, isso não é nem um enunciado, né? A Alessandra Queiroga já cunhou aqui um enunciado específico para, enfim, todo esse segundo turno aí que está se desenrolando no Brasil. Boaventura, e Zé Geraldo, quer dizer, eu vou fazer 2 perguntas em uma aqui. Primeiramente, uma provocação, porque eu estou tentando fazer uma provocação semântica, que é o seguinte: fascistas assintomáticos. Há muitos pelo mundo todo. A gente está vendo esse desdobramento, né, a derrota da extrema-direita pero no mucho. Nós temos alguns problemas ainda, o neoliberalismo travestido de uma defesa de uma democracia que é um pouco difusa. Queria que Boaventura e Zé Geraldo comentassem essa questão. E a outra questão tem a ver com a fala do Boaventura no começo, que é o seguinte: o primeiro Fórum Social Mundial foi em 2001. Foi um acontecimento, quer dizer, um fórum que
concorreu com o Fórum de Davos, né? Fazia uma concorrência, digamos assim, democrática, importante, lúdica, né? E simbólica com o Fórum Econômico em Davos. E foi muito forte, contagiou, e foi no momento que a América Latina também migrou para governos democráticos, praticamente no continente todo, que é o continente forte do Fórum Social Mundial. E será que foi por isso que depois o Fórum se enfraqueceu um pouco? Quer dizer, os governos estavam ali, foram alinhados, tivemos ali um direcionamento democrático, de soberania do continente, e aí arrefeceu um pouco essa energia para lutar pelos direitos humanos e pela soberania dos países. Boaventura começa e depois Zé Geraldo na sequência. Deixa eu abrir o microfone aqui do Boaventura. Está aberto. Obrigado, Conde, por me fazer essa pergunta agora a mim, porque eu estou no meio dela, estou num debate enorme dentro de um fórum, conflitual, devo-lhe dizer, e que é bom que se saiba, porque há conflitos dentro do Conselho Internacional que mostram realmente por que razão é que o Fórum Social Mundial não tem o fôlego que tinha antes. Eu só lhe conto esta história simples. Em 2016, em Montreal, eu, a pedido de várias pessoas do Conselho Internacional, elaborei uma decisão, que seria uma decisão coletiva do Fórum Social Mundial, do seu Conselho Internacional, contra o impedimento de Dilma Rousseff. Na altura estava a cozinhar-se o impedimento dela, estava a ser ultimado, não é? O impeachment. Não é? Pois bem, um brasileiro, fundamentalmente, membro, não foi o único, mas sobretudo ele, impediu que nós votássemos essa decisão com esta simples ideia. O Fórum Social Mundial não é político, o Fórum Social Mundial não toma decisões enquanto Fórum Social Mundial, os movimentos podem tomar, mas o Fórum não pode tomar. Eu devo dizer, quase vomitava. Como era possível realmente que, perante uma coisa tão óbvia, que era um golpe contra a presidenta, talvez a mais honesta da América Latina, a ser impedida pelos políticos mais corruptos da América Latina. Não é? E nesse momento eu cheguei à conclusão de que realmente o Fórum assim não podia continuar. E realmente as coisas estavam muito mal. E a verdade é que o Fórum, que é o país onde nasce o Fórum, é o Brasil, o Fórum não impediu que tivéssemos um Bolsonaro. Portanto, temos que fazer uma crítica. É essa que estamos a fazer. Eu penso que este Fórum Social Mundial da Justiça e Democracia vai ser um contributo forte para renovar e dar mais energia ao Fórum Social Mundial. E o debate fundamentalmente é este. É que nós queremos que a partir de agora o Fórum não seja apenas um espaço aberto, e há muita gente a favor desta ideia, mas que seja um sujeito político, ou um conjunto de sujeitos políticos. Pode ter uma opinião, até pode ter duas ou três, mas tenha uma opinião enquanto Fórum Social Mundial. Por exemplo, o Marrocos acaba de invadir o Sarau Ocidental. Era importante que o Fórum Social Mundial saísse imediatamente com uma declaração a ir contra e a criticar e a denunciar esta invasão que, obviamente, a Europa não quer que se saiba, porque a Europa está com o Marrocos, porque o Marrocos é quem defende a fronteira sul da Europa, os Estados Unidos não têm mínimo interesse e as Nações Unidas estão completamente asfixiadas pelo Trump e com medo do Trump, não é? Tremem de medo com o Trump e, portanto, obviamente que não se faz nada. O Fórum podia ter feito isso, compreende? Portanto, nós estamos num debate que é um debate nem sempre muito agradável, mas é um debate que se tem que ter feito. Há hoje muitos movimentos no mundo que se juntam a nós, temos reuniões praticamente todas as semanas. Há gente que tem posições diferentes, na mesma linha que a minha, mas, e que não é só minha, mas é de um grupo de reflexão de bastante gente. Portanto, nós estamos aqui exatamente para quê? Por que razão é que o Fórum agora é importante? Porque o Fórum tem uma grande missão neste momento. E nem é preciso entrarmos se vamos alterar a Carta de Princípios, não me interessa isso. É que o Fórum, neste momento, pode ser uma voz contra a destruição da democracia. Contra os tais fascistas assintomáticos que estão por aí a corroer a democracia. E porquê é que eles o fazem? Porque é o tal fascismo 2.0. É porque eles aprenderam que se pode destruir a democracia a partir de dentro. E se não a conseguirem destruir plenamente, pelo menos destroem-na um bocado, de maneira a que ela fique servil aos seus interesses.
E, portanto, esta é a situação em que a gente se encontra. E eles têm eficácia. Veja, por exemplo, só para lhe dar um exemplo, depois quero falar um bocadinho no continente latino-americano, mas só um bocadinho aqui no Brasil. Nós hoje sabemos, por causa do vaza-jato, e é uma coisa que se vai discutir, obviamente, no fórum também, como é evidente que houve aqui uma grosseira manipulação político-judicial contra Lula da Silva e outras personalidades de esquerda para as tirarem da eleição e, naturalmente, dar a eleição ao Bolsonaro. Houve uma demonização, fundamentalmente, de um partido de esquerda, com todos os defeitos que pode ter, mas não foi uma luta contra a corrupção em geral. Nós sabemos que muito antes dele, coisas que não tinham prescrito, crimes que não foram prescritos, que sabemos hoje, que a Lava Jato decidiu não perseguir. E estavam aí antigos presidentes muito respeitados hoje no Brasil. Nem quero mencionar nomes, porque alguns até foram meus amigos no passado. Mas, de todo modo, foi uma perseguição orientada para a esquerda. O que é que eles conseguiram? Essa operação hoje está desacreditada. Está desacreditado, obviamente. Não é? Eu penso realmente que, como o Sérgio Moro é, acima de tudo, o embaixador dos interesses norte-americanos no país, a minha ideia é que, se ele não tiver futuro, estejam só com atenção. Já o venho a dizer há mais meses. Se ele vir que não tem futuro no Brasil, esteja com atenção qual é o cargo internacional que este homem vai assumir. O Durão Barroso foi o secretário da União Europeia durante um tempo. Fez todo o trabalho que o neoliberalismo queria. Introduziu o neoliberalismo na União Europeia. Qual é a sua função hoje? Presidente do Goldman Sachs. Está tudo dito. Eles recompensam aqueles que lhe fazem os favores. Portanto, Sérgio Moro nem o fez de uma maneira tão brilhante quanto o Durão Barroso, mas lá terá a sua recompensa. Portanto, o que é que eles conseguiram? É que agora vamos para as eleições municipais. Ficou claro que isso foi um ataque à esquerda, digamos assim. A esquerda não ganhou estas eleições. Temos coisas maravilhosas. É evidente que as mulheres vieram para a frente. Mulheres de movimento. Os movimentos sociais vieram para a luta, não foram os partidos de esquerda. Foram eles, mulheres negras, sobretudo. 46 mulheres negras de movimento. Mulheres trans eleitas. Quem diz que o povo brasileiro é de direita está enganado, porque senão não votavam nelas. Agora, o que é que eles conseguiram? É que, apesar de tudo isto, esta mudança que se deu com a demonização que se deu do PT, com a demonização que se deu da esquerda, quem veio a ganhar nestas eleições é, acima de tudo, o centro. São os partidos do centrão, que são aqueles que estão unidos ao Bolsonaro e a impedir, obviamente, que haja um impeachment contra ele. Ou seja, a Lava Jato teve eficácia. Não foi toda a eficácia que queriam, não conseguiu salvar plenamente aqueles que, obviamente, fizeram um serviço sujo, digamos assim, mas normalmente é assim. Os interesses globais usam alguns indivíduos, quando não lhes serve, descartam-no. Quero um exemplo melhor. Daniel Noriega, o presidente do Panamá, colaborador da CIA, agente da CIA, trabalhou com a CIA. No momento em que ele deixa de ser útil para os Estados Unidos, metem-no na prisão. Portanto, esta história está aí toda, só não a vê quem não quer. Portanto, eu penso que o Fórum Social Mundial é absolutamente fundamental para defender a democracia. Porquê? Defender as instituições democráticas. Porque o judiciário tem sido utilizado exatamente para destruir a democracia. Em muitos países, o que é que o Trump está a nomear os juízes para o Tribunal Supremo? É exatamente para destruir o processo democrático. É dizer-lhe assim, sim senhor, houve fraude, o colégio eleitoral vai, por exemplo, nomear pessoas que não correspondem à votação do Estado, podem fazer isso pela Constituição, e o Tribunal diz, pois está bom, está tudo legal. Já fizeram isso em 2001, quando deram a vitória ao Bush e atiraram ao Al Gore, que reconheceu a sua derrota, para muitos injustamente, não o devia ter reconhecido. De maneira que é esta situação que a gente tem. O senhor vê como, na Bolívia, exatamente, os tribunais foram acionados imediatamente para impedir que o Evo voltasse ao país. Só que a Bolívia são 62% indígenas. A esquerda latino-americana, que é racista e sexista, não entendeu que os indígenas têm outra maneira de pensar. E o Evo já está de novo na Bolívia. Mas o Rafael Correa não está. Porque exatamente o mesmo sistema que se fez com o Brasil, que é o grande laboratório, se fez com o Equador.
uma ação judicial, atacar de corrupção, fazer uma série de outros crimes, mostrar que há desobediência, se fugir do país, o caso do Rafael Correia, e nunca mais pode voltar. Inclusivamente ele era candidato e, obviamente, teve de deixar de o ser. Na Argentina, felizmente, porque houve transição política, a Cristina Kirchner pôde ser vice-presidente. O mundo está a mudar. O continente está a mudar. Esta é a altura do Fórum Social Mundial inserir e trazer o sistema judiciário para aquilo que tem que ser. É uma salvaguarda da democracia, não pode ser um coveiro da democracia. Só pode ser uma salvaguarda se respeitar a Constituição. Se os juízes falarem nos autos, se os juízes fizerem política, porque defender os direitos fundamentais e a Constituição é fazer política. Mas é essa a política legítima, não é outra. E isso é que tem que ser feito. Porque para fazer as outras coisas estão os congressos. Veja agora o que acaba de passar no Peru. As energias da população na rua para evitar um governo completamente ilegítimo, que foi posto e que teve que renunciar ao fim de 2 dias. Portanto, o continente está a mudar. O senhor vê o discurso do David Choquehuanca, que era o grande, para mim, seria ele o homem que sucedia ao Evo, se o Evo Morales não quisesse ter candidatado anteriormente, era ele o grande candidato e o que seguiria o Evo, é agora o vice-presidente, um discurso absolutamente extraordinário de novidade epistemológica, ideológica, com o discurso da terra-mãe e dos povos indígenas no continente. Portanto, os sinais, neste momento, são positivos. Se por acaso nós tivéssemos Guilherme Boulos prefeito de São Paulo, digo-lhe, a conjuntura alterava-se, não só no Brasil como no continente. Eu sou cidadão honorário de São Paulo, devo dizer, não é? Eu podia viver, eu não gosto de São Paulo, desculpem-me os paulistas, mas é uma cidade grande demais para mim, mas eu era capaz de ir a viver, só para viver este tempo, com essa maravilhosa Irundina, que eu conheci há muitos anos, que andou numa Irundina móvel pela cidade de São Paulo, uma ideia absolutamente notável. E foi ela que me permitiu a mim conhecer com o Paulo Freire na parte final da vida dele, quando era secretário da Educação. Portanto, acho que é notável este momento. O Brasil está num ponto de viragem, tem que tomar muito cuidado, é criar uma pressão pública muito forte para que o senhor Bolsonaro chegue a 2022, não ganhe as eleições, ou se ele se puder candidatar-se, que não indique o seu candidato e ele ganhe as eleições, porque se ele o fizer, destrói o Brasil. Portanto, o que está em causa é isto. Bolsonaro é um genocida, é um fascista, não podemos ter outra ideia. O que ele tem dito sobre a pandemia está acima de qualquer critério político. Ele consegue ser, em alguns casos, pior que o próprio Trump. Portanto, e é muito difícil ser pior que o Trump, como pode imaginar. Portanto, o que está em causa é muito forte. Eu penso que este fórum vai vir num momento exato, que é 2021, antes dos processos eleitorais, mas para ajudar a uma transformação da opinião pública brasileira que não está agora totalmente presente nestas eleições, mas que está a germinar. A gente vê, por exemplo, em Porto Alegre, a União dos Partidos de Esquerda, a grande Manuela Dávila, grande amiga, aí está ela, à frente, sem problemas. E claro, Boulos podia estar numa posição ainda melhor se efetivamente tivesse tido o apoio do PT no primeiro turno, como eu pedi ao Presidente Lula, e infelizmente não foi possível, embora o Presidente Lula tenha uma admiração absolutamente extraordinária por Guilherme Boulos e considere que ele é o líder que algum dia pode continuar a obra dele, porque tem carisma, tem 38 anos, e é um homem, é o único político de esquerda que eu conheço, que vive na periferia. Conhecidos. Há mais políticos que vivem na periferia, e vereadores sobretudo, mas político de perfil nacional que viva na periferia de São Paulo, numa periferia, é o Boulos. Honra-lhe seja. Boaventura de Souza Santos aqui, que eu não vou nem fazer uma intervenção aqui, Zé Geraldo, vou passar diretamente a você, lembrando aqui o nosso querido Boaventura que foi até bonito no segundo turno, imediatamente o PT indo para apoiar o Boulos, quer dizer, como você disse, teve essa questão do primeiro turno aí, eu até brinquei hoje que assim, no primeiro turno você falta com o coração,
no segundo com o cérebro, mas também com o coração, né? Também com... Zé Geraldo, o que você vai falar para a gente aí em cima dessa maravilhosa inserção do nosso querido Boaventura? Já estou deixando a palavra com você, Zé, mas eu acho que teve aí um problema de conexão. Eu acho que ele tem toda a razão quando faz... Sim. Acho que agora estabilizou. Não está me ouvindo, não? Sim. Agora sim, então, eu acho que ele tem toda a razão. Sim. Eu acho que ele tem toda a razão quando, a partir dos primeiros elementos avaliáveis da eleição, ainda não terminou, né? Se pode constatar que a esquerda não ganhou a eleição. Entretanto, eu considero, porque se não ganhou, todo o arranjo da eleição foi na hipótese e na estratégia de destruí-la eleitoralmente. E ela não foi destruída eleitoralmente. O número de prefeituras, de vereadores, o número de projetos inscritos na plataforma tradicional partidária da esquerda manteve-se num horizonte importante, inclusive nesse segundo turno ainda, disputando lugares estratégicos no país, incluindo o PSOL, por exemplo, não só em Porto Alegre, mas em Belém. Esse é um fato. O que eu acho significativo do que o professor Boaventura coloca é menos que se contraponha no processo eleitoral a tensão partidária entre esquerda e direita. É que nessa eleição, eu penso, e também no resto do mundo, nos Estados Unidos, na América, está se contrapondo o pensamento utópico ao pensamento fascista. Eu acho que isso é importante avalizar, e isso explica, por exemplo, que no Brasil, não sendo os partidos os que possam reivindicar a vitória eleitoral, é uma extraordinária vitória eleitoral o ganho das mulheres negras, das mulheres trans, das comunidades quilombolas. Tivemos prefeitos quilombolas, tivemos vereadores quilombolas em número nunca antes na história desse país, como dizia um célebre líder brasileiro, né? Eu acho que o pensamento utópico ele ressurge na tensão que se disputa hoje, e a prova disso é o discurso do vice-presidente da Bolívia, que eu tive o cuidado de, assim que eu recebi, mandar para o Boaventura por WhatsApp, porque é um discurso realmente extraordinário, né? Então, esse é o primeiro ponto, que remete à sua questão anterior do fascismo assintomático. Alguns anos, é um caos, alguns anos, em 85, para ser mais preciso, depois da experiência de luta por redemocratização, convocação de constituinte, eleições, na Universidade de Brasília, lembrar o Boaventura que ele é cidadão brasiliense e doutor honoris causa da UNB também. Então, a UNB é menor que São Paulo, dá para morar aqui também, né? O reitor eleito da UNB, Cristóvão Buarque, resolveu fazer o que a ditadura havia interrompido, que era as colações de graus em grandes assembleias e não mais fragmentadas, para evitar mobilizações de gente que pudesse eventualmente fortalecer discursos de antagonismo. E nós fizemos, então, eu era o procurador-geral da universidade nessa época, fizemos a primeira colação de grau da redemocratização do UNB no ginásio de esportes. Centenas de alunos de todos os cursos e as arquibancadas tomadas pelas famílias. E fizemos uma escolha por eleição dos grupos de formandos de seus paraninfos.
E venceu a eleição a professora Marilena Chauí, que foi a nossa professora paraninfa do evento. Um discurso maravilhoso, magnífico, magnífico. Quase tão bom quanto o que ela fez para homenagear o Boaventura no honoris causa dele na UNB. E Marilena fazia o seu discurso, e no exato instante em que ela começava a falar sobre a violência contra a palavra, a censura, a violência contra a política, a inibição das mobilizações sociais, a violência contra o corpo, a tortura, o recinto começou a aplaudir. Ela até, e todos nós pensávamos que o aplauso era de homologação do discurso. E depois ela começava a falar de novo e os aplausos vinham. Os aplausos não eram uma homenagem, era uma outra censura, era um sinal daquela imensa plateia de que o discurso incomodava. E me lembro que no recinto presente estava sentado o Sérgio Paulo Rouanet e sua esposa, a professora Bárbara Freitag, que era a nossa professora, e ele virou para mim e disse: veja, isto é o nosso fascismo inconsciente. Você chamou de assintomático. É o nosso fascismo inconsciente. É aquilo que o Boaventura chama de fascismo societal. Ele não é o fascismo da experiência histórica e política de governo e de Estado. É o fascismo do social. É o fascismo de uma sociedade decolonial que tem na sua trajetória cultural o racismo, o patriarcado, as referências de objeção sexista e classista que se espalha no processo político que a gente vive e que está na base dessa tensão política que a gente está travando aqui e no mundo, né? Então, eu diria que, com relação a essa tensão que nós temos que nos organizar, e acho que o resultado das eleições nos dá algum fôlego, o fôlego de pensar que os movimentos sociais, como disse o Boaventura, são a novidade nesse processo, porque eles têm agendas, eles têm capacidade de articulação, eles têm formulação política. Veja o MST, as comunidades de bairro. Esses dias assisti nos eventos da FLUP, o Boaventura em diálogo com a periferia do Rio de Janeiro, numa discussão que me emocionou a partir de quilombolas, a partir de líderes de comunidades de bairro, a partir de associações de moradores, numa leitura do social e do político de clareza, como poucas vezes nós somos capazes de ver. Então, eu acho que, nesse processo, a utopia está na base da luta contra esse fascismo societal, esse fascismo que é inconsciente, mas não é um fascismo sem direção, é um fascismo que é aparelhado no processo da luta política que se organiza nas instituições e que contamina todos os espaços da estrutura funcional dessas instituições, e é um fascismo que não escapa nem aos meios de comunicação, nem ao sistema legislativo e nem ao sistema judiciário. Então, eu acho que o fórum que nós estamos propondo é uma possibilidade de construir um diálogo a partir da emergência do social, dessas energias utópicas, desse acumulado utópico que a nossa experiência histórica colocou na nossa consciência possível de transformação do real em direção a um outro mundo, a uma outra sociabilidade, a outra capacidade de construir projetos de sociedade que recuperem a dinâmica do democrático e a ética dos direitos humanos. Então, eu acho que esse fórum, ao colocar a questão da democracia e da justiça, convoca para essas dimensões e o faz orientando a nossa capacidade de interlocução, mas também de interpelação a essas estruturas que podem recuperar a dinâmica, vamos dizer assim,
inscrita na sua história institucional para recuperar, por exemplo, na capacidade da justiça, aquilo que é o próprio Boaventura que diz, a possibilidade de fazer cumprir as promessas da dignidade e do direito, né? Que é a procura de uma experiência de redemocratização da própria justiça. A nossa carta convite, ela tem um excelente diagnóstico, mas ela é um pouco ainda difusa no tocante a centrar o alvo da interpelação, o resgate da possibilidade da justiça se reintegrar na sua função social e na sua competência interpretativa do mundo. Discutir as condições de classe, as condições culturais, as condições de formação dos operadores de direito que acabam produzindo o esvaziamento da política e da promessa que até a lei, mesmo a lei mais singela, acaba carregando quando se articula de modo programático e de modo ideal. Ela faz uma promessa, a Constituição promete a reforma agrária, por isso que o MST pede reforma agrária e pede que se cumpra a promessa constitucional da reforma agrária. É por isso que a moradia está inscrita como uma promessa, e é por isso que Boulos, por exemplo, diz que não pode deixar a moradia como um direito fundamental subordinada à especulação do domínio nas cidades e no campo, né? E requer uma mediação transformadora dos planos diretores, dos planos urbanísticos, para dar dignidade à moradia e recuperar o seu projeto de atendimento às demandas subjetivas, intersubjetivas de um social que se emancipa. Então, eu acho, Conde, que o que você chama de fascismo assintomático, que Rouanet chamou de fascismo inconsciente, que Boaventura chama de fascismo societal, que é essa gramática que nós precisamos trabalhar em mediações como o Fórum, nos nossos debates intelectuais, mas no diálogo com as energias utópicas da sociedade. Porque aí os partidos vêm atrás. Os partidos vêm atrás. Pense, o Boulos é um fenômeno porque ele é partidário? Ele é recentemente partidário. O Boulos é um fenômeno porque ele vem das lutas das demandas urbanas por novos direitos à cidade, não é? A Erundina é esse fenômeno porque foi prefeita de São Paulo? Não, porque ela é uma assistente social que trabalhou a educação como emancipação. Ela é freiriana, ela é uma competência da educação como mediação para transformar o mundo, transformar as pessoas, porque as pessoas transformam o mundo. Eu acho isso, e acho que esse fórum pode ser uma oportunidade preciosa para abrir diálogo a partir das nossas organizações com as energias utópicas ainda latentes e ainda presentes na história social das instituições, como, por exemplo, as instituições políticas no legislativo, nas estratégias de trabalho administrativo e, sobretudo, nas estratégias de atuação do sistema judiciário, né? Bom, eu acho que é um pouco isso que eu queria ter em mente. Eu sou muito otimista, como a gente já viu, né? Mas eu sou otimista na ação. O Hegel dizia, é preciso a consciência infeliz, mas a ação é elegante, ela é propositiva, ela é voluntária, ela é transformadora, ela é militante. Eu sou pessimista na razão e otimista na vontade, como propunha o Hegel e como hegelianamente Gramsci também propunha, né? Fantástico, Zé Geraldo Souza Júnior. Deixa eu dizer, a Alessandra deu uma desconectada aqui, já deve estar voltando, vamos esperar aqui, deixa eu aceitar novamente. Alessandra de volta. Eu vou até aproveitar dizer acho que a gente ainda faz mais uma. Essa fala do Zé, a fala do Boaventura, enfim, esses dois craques que estão aqui, é difícil você pensar, essa fala, nossa, como é que a gente vai continuar depois de uma fala dessa? Não, a gente continua. A gente continua. Eu queria que a gente botasse a justiça como o epicentro da demanda do fórum. Um pouco como o Quixote, que o Cervantes nunca disse isso,
Mas o Quixote acabou dizendo, não é utopia, é justiça, não é isso? É dar a utopia no momento o nome de justiça. O excerto apócrifo do Dom Quixote, que você citou. Essa passagem não tem no Cervantes. Não tem no Cervantes. Nem a palavra utopia, mas devia estar lá, e aí botaram. Então ela circula como se fosse o Quixote. Perfeitamente. São essas citações que... É muito interessante isso. Tem ensaios bonitos sobre isso na linguística, de citações que não são reais, né? Mas que ganham, né? Por exemplo, o Freud nunca disse um charuto é apenas um charuto. Não está em nenhum lugar, ninguém sabe. Mas continua, a gente continua repetindo isso ad infinitum. Eu queria só dizer para a Alessandra o seguinte, a gente conversou, né? Eu que sugeria a confecção dessa live, né? Para a gente fazer essa live hoje, de preparação, no meio da semana, né? Para esquentar. Para quê? Para dar embocadura. Para mim é muito importante ouvir vocês, para eu saber a abordagem do domingo, né? Para como conduzir esse domingo. Foi até uma opção, talvez egoísta, mas eu vou tirar proveito, porque eu sabia também, Alessandra, que nós teríamos hoje aqui falas históricas, né? As falas uma atrás da outra, né? Essa fala do Zé agora é absolutamente espetacular nesse sentido. Então, vamos fazer a última rodada aqui, o último bloco. Antes, deixa eu trazer a reação. Olha a reação do público aqui, como é que tá, ó. Maravilha. Maria Zeneida Nobre, maravilha. Estarei atenta ao processo elaborativo do fórum. Sucesso pleno. Celi Santana, fato, orgânicos. Aqui, César Claudino, muito bom, professor José Geraldo. Regiane Aparecida, quanta sabedoria do professor José, estou encantada, parabéns. Flávia Assis, eu adoro Zé Geraldo, como ele fala tudo que eu gostaria de expressar. Aqui, Carmen Silva, boa tarde, é uma dádiva ter a oportunidade de ouvir os senhores. Sou do coletivo Linhas de Sampa e nos alimentamos da palavra utopia. Muito importante, dá a senha, dá o tom, né? É o tom do fórum e o tom para todos nós aqui. Acho importantíssimo, antes de passar para a Alessandra, eu quero ler um trecho da carta e passar para a Alessandra. Conde, só um aqui que é irresistível, é para a Alessandra. Relaxa, Alessandra, você vai para o céu, mas não hoje, tá? Vai demorar muito pouco. Vai demorar um pouco mais. Sensacional. É muito carinho aqui. O coletivo tem essa coisa também do afeto. E destacar isso tudo que o Zé comentou, pedir para a Alessandra também seguir nesse tom, que é o seguinte, a questão da justiça, que o Zé colocou, que é o centro agora dessa, digamos, reformulação de leitura dos horizontes da civilização, e os movimentos. Eu fiquei pensando, enquanto o Zé estava falando assim, que os movimentos sociais, eu me lembrei de uma cena que me foi relatada por uma amiga querida, quando a Erundina ganhou em São Paulo, e quando ela trouxe o Paulo Freire diretamente para ser o secretário de Educação, primeira coisa que o Paulo Freire fez em São Paulo foi trazer todas as merendeiras das escolas municipais para um evento, para uma celebração, eu não me lembro aonde, mas todas juntas para celebrar. Uma coisa bonita que vem da questão do movimento social, como você lembrou da Erundina, dessa formação. Agora, a preocupação que fica os partidos foram, aqui no Brasil, em grande medida, criminalizados, demonizados, espancados. Nós temos uma profusão, são quase 40 partidos políticos no país. E será que também não seria o momento de discutir isso? Quer dizer, essa embocadura dos partidos, né? Os partidos, acho que eles estão rarefeitos nesse sentido e os movimentos ganham protagonismo. Bom, isso é uma boa notícia, é uma questão que eu queria trazer para a rodada final e passar para a Alessandra agora lendo um trecho da carta. Deixa eu pegar aqui o trecho que eu queria dizer aqui, né? Bom, a carta diz o seguinte, num dado momento, né? Os motivos e a urgência são conhecidos. A chamada sociedade moderna se acomodou ante as milhares de situações de violações de direitos humanos, um destaque especial ao escancarado racismo estrutural que nos assola e a manipulação da democracia através de técnicas cada vez mais sofisticadas de disseminação de notícias falsas. Toda a estrutura econômica e social se alimenta e está alicerçada nas desigualdades inerentes ao sistema capitalista,
que leva ao extremo a exploração do trabalho humano e mantém-se centrada não só no racismo, como na violência contra as mulheres e a comunidade LGBTQI+, na segregação dos desiguais, na violação dos direitos dos povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos, entre outras. Não é por outro motivo que em 6 meses de pandemia, quando a esmagadora maioria das brasileiras e brasileiros reduziram sua renda, ficaram desempregados e mais de 160 mil perderam a própria vida, as estatísticas indicam que as elites lucraram mais de 30 bilhões de reais. Aqui também, dando o tom do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, queria perguntar, então, trazer a Alessandra para essa discussão. Fica à vontade, Alessandra, para falar sobre aqui as falas do Boaventura e do Zé, e sobre a confecção dessa carta, porque eu sei que não foi uma coisa assim simples, quer dizer, uma confecção de uma carta coletiva exige várias intervenções, várias reconfecções. Então, eu passo para você para te ouvir agora, Alessandra Queiroga, tudo bem? Tudo bem. Como é que ela vai para o céu, mas não agora, né, Zé? Tomara que não. Então, se eu começar a falar, realmente a minha conexão hoje não está boa. Se eu começar a falar e ficar falhando, vocês me avisem que para não prejudicar. Essa carta foi uma construção coletiva, mas foi um texto que foi muito fácil, na verdade, porque era uma sensação que todos nós tínhamos, né? Assim, nós que estamos chamando o fórum. E a gente precisa se afastar, do Ministério Público em especial, né? A gente precisa se afastar da discussão relacionada à disputa política agora, porque nós estamos num momento, inclusive, muito delicado, que é de avaliação do que é que a gente, como ser humano, cidadão, pode se manifestar, né? E do que é que a gente está, na hora que fala, está falando como se fosse um representante da sua instituição, né? Sejam os promotores, sejam os juízes. Mas o fato é que a nossa chamada foi justamente para poder questionar aonde que nós chegamos em razão ao nosso próprio papel, né? A gente quer questionar o Ministério Público, em especial, posso falar do nosso coletivo, o Transforma MP. Nós somos todos os saudosistas da Constituição de 88. A gente não sabe bem em que momento que a gente se perdeu, né? A nossa configuração, o jeito que a gente se formou, ainda na época do Pertence, que foi a época da Constituinte, nós éramos para ser a voz da sociedade defendendo-a do Estado, né? Nós deixamos de ser a pessoa do rei, né? Aquela que estavam lá para processar, para poder virarmos os defensores da democracia, para poder estarmos por trás. O professor Zé Geraldo já fez uma vez uma fala sobre isso, que me achei muito bonita. A gente tem que ficar lá atrás, a gente tem que ser... o protagonismo tem que ser dos movimentos sociais. A gente tem que ajudar a não criminalização dos movimentos sociais, a que eles sejam ouvidos, né? No final do ano passado, houve um encontro muito bonito do Transforma MP com os movimentos sociais lá em São Paulo, e a fala era muito essa, era do pessoal dos movimentos, foram diversos, né? As Mães de Maio, o Movimento Negro, e a fala era, poxa, a gente não consegue falar direito com vocês, né? O que aconteceu que a gente ficou agora só dentro dos nossos gabinetes, né? Por que a gente deixou de priorizar as áreas que nos foram, que não foi uma sessão, foi uma negociação, né? O processo constituinte. O professor Zé Geraldo sabe falar muito bem sobre isso, e quando eu entrei na UNB, era justamente, nós estávamos, eu entrei no semestre em que foi promulgada a Constituição de 88, aquilo era um sonho de que a instituição, que o Ministério Público pudesse fazer realmente, ser agente de transformação social, que é o nome do nosso coletivo. E eu sinto que isso está na pauta de todos os outros movimentos que chamaram esse fórum. A gente quer mais do que qualquer outra coisa, é justamente discutir o nosso papel nisso tudo. Por que é que nós deixamos... O que está acontecendo com as nossas carreiras? Como é que a gente pode inserir pessoas negras nas nossas carreiras? Né? Como é que a gente pode se aproximar das ruas? Como é que a gente pode parar de ser elitista, classista, seletivo? Né? Por que é que nós chegamos aonde chegamos e o que a gente tem que fazer? É o concurso que tem que ser modificado? São os ensinos jurídicos? Né? São as faculdades? Né? Será que não deveria ter uma escola, igual tem em alguns lugares, como lá em Maputo, né? Que tem uma escola que você entra e você fica 2 anos e tem que ir lá nos catadores de lixo e conviver com eles? Será que é preciso que antes de ser promotor ou ser juiz, que se passassem 5 anos, sei lá, como na Defensoria Pública, vendo as agruras do dia a dia, né? Então, tudo isso é o que a gente quer questionar, na verdade, né? E a inserção, que os movimentos sociais venham
para que eles possam colocar as suas experiências e a opinião deles, como é que a gente pode se reestruturar, é muito importante. Então, eu acho que o professor Zé Geraldo está certo, talvez houvesse um grupo entre nós que quisesse, inclusive, ser mais incisivo na carta, mas essa é uma carta convite, né? Uma carta que é para chamar para um movimento. E esse chamamento vai permitir que a gente chegue a uma grande discussão de diversos setores, que é uma discussão que tem que ser propositiva mesmo no final. Afinal, a gente tem que... Eu acredito que, pelo menos esse fórum, não tem essa limitação do Fórum Social Mundial que não é temático. A nossa proposta é que, no final, a gente tenha realmente uma construção em que hajam propostas efetivas, concretas, para que a gente possa modificar esse estado de coisas. Que fala importante, densa, bonita, da Alessandra Queiroga. Obrigado, a gente está na rodada final aqui. Tem uma pergunta para o Zé Geraldo aqui, eu já vou colocar aqui para a gente fazer, para dar o tom já. Olha que bacana a participação do nosso público, né? Marconi Burum pergunta: Conde, pergunte ao Zé Geraldo como localizar a utopia no espaço-tempo na era da pós-verdade. Não há um entorpecimento dos sentidos lúdicos civilizatórios? Se o Zé quiser já responder essa pergunta e a gente inverte a sequência final para o Boaventura fechar, fique completamente à vontade, ou então a gente faz a rodada padrão. O que vocês acham? Deixa eu abrir o microfone aqui de ambos. Podem abrir. Zé. Zé Geraldo, fala, Zé Geraldo. Vocês são uma dupla, né? Vocês são Butch Cassidy e Sanders. Se o Boaventura está jogando para mim, imagine o que eu posso fazer numa pergunta dessa. O Marconi, eu gosto muito dele, ele foi candidato a vereador pelo PT em Arraias, lá no interior do Tocantins. Eu acho que por isso que ele não ganhou a eleição lá, porque o eleitor dele, como é que vai entender essa pergunta? Ainda bem que ele dialogou com os eleitores dele no sentido de identificar na sua comunidade de que modo os sujeitos se instituem no trabalho de afirmação da sua forma política de participar da cidade. Então, como é que você começou a sua fala? Você começou citando o Antônio Machado. Tem que começar a andar. Eu não tenho como construir uma referência para pensar essa questão em termos filosóficos. Eu tenho que começar a andar, me mover, agir na direção de afirmar minha presença no social e construindo com a minha identidade a competência para dialogar com as forças sociais, né? Não há projeto nesse sentido. A existência é preciso trabalhar enquanto capacidade de construir nas relações sociais as dimensões que nos emancipam, como o Marconi aprendeu a fazer isso na periferia das nossas cidades, conversando com os quilombolas, conversando com os indígenas, vendo as discussões. Gente, o Tejo é mais bonito que o rio que corre pela minha aldeia, mas não é mais bonito que o rio que corre pela minha aldeia, porque não é o rio que corre pela minha aldeia. Então, vamos entrar nas águas do rio da aldeia, porque se a gente atua no local, a gente interfere no global, em escala. E isso não foi sempre a dimensão mais construtiva do Fórum Social Mundial? Ele era global, mas formado no cotidiano de todas as mobilizações que encontraram lugar de fala e de diálogo sobre suas agendas. Em cada sala, em cada corredor, em cada manifestação, em cada passeata, em cada protesto, ali as agendas iam se configurando, se articulando, se integrando e saltando do local para o global, saltando dos temas de vizinhança para os temas de fronteira. O Boaventura tem um trabalho maravilhoso sobre a fronteira e a tradução na fronteira, e a fronteira é epistemológica também, é pular por cima da linha abissal, ele diz, né? É pular por cima da linha abissal. Então, eu acho que o caminho se faz caminhando, vamos caminhar. Agora, caminhar pensando, como diz o Quintana, que as estrelas nos ajudam a encontrar o horizonte.
né? Então, vamos reivindicar estrelas. Aí, quem sabe, a gente ganha o pão, né? Na luta pela reivindicação das estrelas. A gente conquista o pão, né? Eu diria isso, né? Mas isso é uma aventura. Tudo que eu sei, eu aprendi muito com ele, com o professor Lira Filho, né? Com o Vará, né? O Vará dizia, Oh, como é meu que Deus. interpela a utopia? Ele diz, sonha, 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 né, Alessandra? Ele dizia, sonha. Fantástico isso. Olha só, gente, vamos então, o Boaventura vai fechar. Pessoal aqui vibrando com a live. Eu quero dizer o seguinte, quero agradecer José Gilberto Arruda Martins, o Gilbert Martins, e o irmão dele, Givalber Arruda, editores do canal TV Resistência Contemporânea, que, Alessandra, eles acabaram de dizer assim, estamos juntos na retransmissão de todas as lives que o Fórum vier a transmitir, mais uma parceria fechada. Eu quero dizer que o Diário do Centro do Mundo está com a gente, não hoje, mas no futuro estará. O GGN do nosso querido Luiz Nassif vai estar junto com a gente, o Prerrogativas, Rede Brasil, o Direito Achado na Rua, Canal do Conde, o Instituto Declatra, muitos outros parceiros estão aparecendo. Estou conversando com a Rede Brasil Atual, Brasil de Fato. A gente vai costurar pool de transmissão, porque realmente o Fórum Social do Mundial é uma marca muito forte. A palavra não é boa, mas as pessoas estão... há uma demanda para as pessoas se abrigarem em algum discurso. E esse momento chegou, e o timing é esse, e o Boaventura agora vai falar para a gente. Boaventura! Oh, meu querido, estou com todo o gosto. Então, é uma maravilha, é uma emoção sempre estar com o José Geraldo e agora a Alessandra, com quem eu converso quase diariamente também, por causa da questão do fórum. Obviamente que e o José Geraldo sabe isso, eu trabalho muito sobre a questão da utopia, porque de facto eu penso que ele tem razão, é exatamente assim que a gente deve fazer. Aliás, este último livro que vai sair pela Boitempo em janeiro, chama-se O Futuro Começa Agora, da Pandemia à Utopia. E exatamente os 3 últimos capítulos são dedicados à utopia. Eu não é propriamente, eu fico sempre maravilhado e preso e seduzido pelo discurso profético do meu querido José Geraldo. Talvez eu não tenha essa vantagem enorme de ser tão religioso quanto ele. Eu também sou otimista, mas sou um otimista trágico, isto é, estou sempre a olhar para as dificuldades que estão no nosso caminho. Eu acho que nós temos de nos combinar, e temos-nos combinado toda a vida, é uma coisa extraordinária. Estas 2 pessoas, eu fico muito feliz sempre que estou com ele. Então, para mim, fundamentalmente, a utopia tem que ser realista. Isto é uma contradição nos termos. Mas a verdade é o seguinte, é que obviamente sabemos que a utopia não se alcança, a utopia é exatamente o que dizia o Fernando Birri, está aqui para nós continuarmos a caminhar, obviamente, não é? As utopias modernistas foram todas, praticamente podiam ser um enorme pesadelo, porque tinham um modelo fechado de como é que seria a sociedade. Se a gente vir o Fourier, se vir o Tomás More, eu não gostaria de viver naquelas utopias, francamente. Portanto, a utopia é outra coisa. A utopia é a nossa aspiração de uma sociedade melhor a que nós temos direito, basicamente. É não reduzir a realidade ao que existe. A realidade não é apenas aquilo que existe só. É aquilo que tem potência de existir. É aquilo que pode vir a existir se nós quisermos, porque temos direito a isso. E, portanto, a utopia tem isto de realista, desde que a realidade não esteja apenas reduzida àquilo que existe. Então, o que é que não existe? Existe exatamente aquilo que a gente não vê, mas que está no terreno. Eu, por exemplo, dedico um capítulo inteiro às iniciativas das comunidades que, abandonadas pelo Estado, foram organizando-se para defender as suas populações. Não é só o caso da Paraisópolis que ocorreu o mundo. São outros. É Zavaleta, é o Cauca, é o Crique na Colômbia. Todos casos com quem eu convivi e que estudei. Na Rocinha, foi a comunidade, através de umas jovens, que resolveram lutar contra os fake news, as notícias falsas que vinham do Planalto, dizendo que era uma gripezinha e que não tinham que se defender. E elas sabiam que a população da Rocinha ia morrer, sem mais. E então organizaram, através do Facebook e depois de outras formas, a sua forma de se defenderem. Isto é utopia. É que aquela possibilidade que ninguém imaginava que fosse possível e que se realizou. E, portanto, há muita utopia na nossa sociedade, a gente é que não a vê. E houve algumas que nós
destruímos. Por exemplo, o Brasil destruiu uma utopia que tem que reconstruir. Foi quando nós, eu comecei lá em 1989, quando comecei a trabalhar em Porto Alegre, o que é que eu fiz? A minha primeira pesquisa, depois da favela, foi estudar o orçamento participativo em Porto Alegre. Era uma coisa nova. Era aquilo que nós mais precisamos hoje, articular a democracia representativa com a participativa. Porque já sabemos que a representativa, a entrega a si mesma, não se defende dos fascistas. Elege-os. Canta-lhe inclusivamente hinos. Não chega. Ela está demasiado corrompida por ideia. Então a democracia participativa é outra coisa. Agora, podemos destruí-la. Como é que se destrói a democracia participativa? Se eu, por exemplo, quiser partidarizar. E se eu começar a dizer, bem, este movimento é meu, pertence ao meu partido, aquele movimento não pertence ao meu partido, aquele movimento, aquela associação é do meu partido, só favoreço, só dou transporte a esta associação, não dou aos outros. Liquidou a democracia participativa. Então a gente tem que saber o que nós podemos fazer. Quando há um bocado referi o Chocobanca, realmente o meu querido Zé Geraldo também tinha recebido diretamente da Bolívia assim que ela acabou, porque toda a gente sabe da minha relação com o Chocobanca. A utopia é exatamente o que este senhor disse, que é o que fazem na Bolívia. É realmente ir buscar. Eu até tenho um textozinho recente sobre o vernáculo e o utópico, em que eu tento mostrar que a utopia não se pode fazer sem recuar, muitas vezes, a tradições que estão aí no terreno, a economia solidária. O que é? O bem viver, que é o viver em harmonia com a natureza, os povos indígenas, campesinos, das mulheres camponesas, quilombolas. São eles que produzem 70% da nossa alimentação, não é a agroindústria. Esta gente tem criado todas estas formas, que são formas que nós devemos acarinhar, mas nós vamos para a universidade, vamos para um departamento de agricultura. Qual é a agricultura que se ensina? A agricultura industrial. Quem paga as bolsas aos estudantes das faculdades de agronomia? A Monsanto, obviamente, para que os agrónomos venham dizer que o que é bom é os transgénicos. Compreende? E, portanto, e a adubação e os inseticidas. Isto é corrupção da educação, porque a educação não foi ainda descolonizada. Nós temos que descolonizar as nossas universidades, temos que descolonizar o nosso conhecimento, temos que descolonizar, obviamente, o nosso saber. E isto obriga a uma desaprendizagem. Os nossos próprios magistrados progressistas também têm que se descolonizar. Porque como eu próprio também, como é que eu cheguei às questões do pluralismo jurídico, do direito, não é apenas o direito achado na rua, que é uma iniciativa absolutamente extraordinária do José Geraldo, e com quem eu estive, aliás, desde a primeira hora envolvido, mas é os direitos próprios das populações quilombolas, ribeirinhas, indígenas, que têm os seus direitos, que devem ser direitos com os quais resolvem muitos dos seus conflitos. Para nós isso não é direito. Nós temos hoje estudantes na Amazónia, na Colômbia, tem estudantes por todo o lado que estão a tentar estudar exatamente com eles, com essas populações, para os defender. Ou seja, o mundo está cheio de diversidade, Conde. O problema é que a gente não a vê. O problema é os nossos óculos. Nós temos que mudar de óculos, basicamente, não é? E, portanto, é isto que eu vejo. Esta utopia é essa que está inscrita. Porque o homem tem essa, o ser humano. Ele é simultaneamente finito e infinito. Ele realmente sonha com o infinito, apesar de saber que é finito. Claro que, infelizmente, muitas vezes levou a infinitude para outro mundo. É o caso da religião, que muitas vezes se aproveitou dessa potência infinita do ser humano. Mas ela não tem que ir para a religião. Pode ir para a espiritualidade. A espiritualidade dos povos indígenas. O rio é sagrado. A monte é sagrado. É deste mundo e é sagrado. Isso é uma espiritualidade que nós não entendemos hoje. Há tanta coisa no mundo, tão interessante e tão diversa, que é aqui que está exatamente. E a mim o que me custa é ver essas jovens. Eu, por exemplo, acompanho muito as mulheres negras da periferia de São Paulo, que estão exatamente, ainda ontem foram despejadas pela polícia, no dia das eleições, foram despejadas pela polícia. Pois essa gente que nem sequer preocupou-se muito com as eleições, porque estão um bocadinho desiludidos com o processo eleitoral, mas estão a ocupar. Porquê? Porque é gente que não tem condições de se defender nas casas em que está hoje. Eles estão a realizar ou opetir no dia das eleições, eles estão a fazer uma ocupação. Quer dizer, a democracia
obviamente está a funcionar com as eleições, mas eles estão a fazer um trabalho democrático, democratizar a vida. É esta diversidade que não é muitas vezes valorizada. Ninguém falou nelas. Eu estou a falar aqui com todo o orgulho pelo trabalho que elas fazem. Não quero agora dar-lhes o nome, porque eles foram despejados pela polícia, e posso pôr em causa algumas delas. Não as quero, mulheres notáveis que tenham a fazer esse trabalho. Claro que algumas delas, mais tarde, vão entrar no sistema político, como vereadoras, entraram várias. Olha, a Isa, por exemplo, em Belo Horizonte, a Silvia Ferraro, como uma extraordinária mulher também, professora da escola média, com uma mandata, como eles dizem, um mandato coletivo de mulheres negras e trans, todas de movimentos, que eu apoiei. Pois, não, nem todas as minhas candidatas ganharam, mas eu termino com uma que eu quero que ganhe para o próximo, que todos vocês conhecem, que é a Ana Ribeiro, a Luísa Ribeiro, que foi a grande líder dos secundaristas no Brasil, em 2016 o movimento, foi candidata pelo PT, apoiei em Santa Catarina, em Curitiba, não foi eleita, ficou por pouco. Fica para a próxima. E essa outra grande líder, que eu quero que vocês ponham esses nomes na cabeça. Iliete Paraguaçu, da Ilha de Maré, uma mariscadora absolutamente extraordinária, que teve 2.900 votos, e certamente vai ser também outra grande líder. É aqui que o Brasil está a nascer. São estas mulheres que estão a transformar o Brasil, daí o meu otimismo. É trágico, porquê? Porque estas mulheres estão a ser poluídas e doentes pela poluição da Baía de Todos os Santos, podem amanhã levar um tiro da polícia, se são negras, podem levar violência da parte dos companheiros e, portanto, eu não posso deixar de olhar para as dificuldades delas. Mas são absolutamente notáveis, extraordinárias, são elas as portadoras da utopia. Nós temos que ser intelectuais de retaguarda, vamos atrás delas, acompanhando. Não somos guias de coisa nenhuma. Grande abraço. Que maravilha! Deixa eu abrir o microfone aqui de todos vocês. Boaventura, ô Zé, Portugal está descobrindo o Brasil de novo? É isso? Dizer o seguinte, Desculpa, agora nossas riquezas naturais agora. Agora as nossas riquezas intelectuais e sociais, né? O Boaventura é um dos maiores agitadores do debate da política. Eu estou a devolver, pai, eu tenho uma dívida histórica como colonizador. Eu estou só a devolver um pouquinho. Ai, que sensacional. Gente, olha, o sentimento de gratidão aqui do chat é impressionante. Eu vou pegar a frase do Marconi Moura de Lima dizendo: parabéns aos palestrantes, sou fã dessa gente tão generosa e emprestam-nos suas inteligências incríveis, seus tempos, suas utopias. Obrigado a todo mundo que acompanha essa live. Alessandra, querida, deixa eu abrir o microfone aqui, seu, pode abrir, porque agora a gente se despede do pessoal aqui, a gente pode fazer o eco, não tem problema nenhum. Zé, obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Alessandra. Até domingo, por favor. Até domingo, né? Até domingo às 11 da manhã, neste mesmo local, com os mesmos coletivos, com palestrantes de todos os lugares do mundo. Olha, a Alessandra não vai para o céu, porque o céu é que mandou a Alessandra para a gente. Ai, meu Deus. Essa não. Beijos para todos vocês. Tchau. Obrigada, gente.